Mensagem pastoral com o Padre John Paul. Vamos juntos refletir sobre a Palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs e agentes de pastoral da Paróquia São Raimundo Nonato, estamos entrando no mês das vocações e também no mês do nosso santo padroeiro São Raimundo Nonato. É um tempo de graça, de alegria, de renovação para toda a nossa comunidade paroquial, que precisamos nos animar, que possamos viver este mês com entusiasmo, fé, espírito missionário, deixando-nos conduzir pelo Senhor em cada celebração, encontro e momento de convivência na comunidade. Peçamos a Deus que este tempo nos prepare espiritualmente, fortaleça a nossa caminhada pastoral e também desperte ainda mais o compromisso com a caridade. Irmãos e irmãs, que esta semana, que mês das vocações, o Evangelho conta a multiplicação dos pães e dos peixes. É uma história muito bem conhecida para todos nós, mas que continua a falar muito ao nosso coração, principalmente nos dias em que sentimos que temos pouco para dar. Irmãos e irmãs, Jesus tinha acabado de receber uma notícia muito triste. A morte de João Batista, seu primo, decolado por ordem de Herodes. E aqui o Evangelho diz que Jesus, ao saber disso, retirou-se de barco para um lugar deserto, sozinho, e que quer dizer que ele precisava de silêncio, precisava de tempo para chorar a sua dor. Mas a multiplicação não o deixou sozinho. Foram atrás dele, a pé, vindos de várias cidades. E Jesus, mesmo carregando a sua própria tristeza, não se fechou. O Evangelho diz que teve compaixão deles e curou os seus doentes. Mesmo no meio da própria dor, Jesus abriu o coração para a dor dos outros. Isso já é, por si só, uma lição muito grande. A nossa dor não precisa de nos fechar. Às vezes, irmãos e irmãs, eu penso que exatamente quando mais precisamos de consolo, que Deus nos chama a sermos consolo para alguém. Consolar para ser consolado. Amar para ser amado. Ao fim do dia, os discípulos ficavam preocupados. A multidão estava com fome, o lugar é deserto, não há onde comprar comida, e por isso dizem que mandai-os embora. E Jesus responde com uma frase que muda tudo. Não precisam ir embora. Dai e lhes vós mesmos de comer, aonde Jesus abre a porta, convidando todos nós a assumirmos o compromisso de se alimentar a comunidade que sente fome. Os discípulos ficam sem saber o que fazer. Tem só 5 pães e 2 peixes, quase nada para uma multidão de milhares. É exatamente aí que está a lição mais bonita deste Evangelho, sabe? Jesus não pede que os discípulos tenham muito. Pede que ofereçam o pouco que têm. Ele pega nos 5 pães e nos 2 peixes, olha para o céu, abençoa, parte, entrega aos discípulos para distribuírem, e todos comem e ficam satisfeitos, ainda sobrou bastante. 12 cestos. Quantas vezes sentimos que temos pouco para dar? Pouco tempo, pouca força, pouca fé, poucos recursos. Este Evangelho não nos pede para termos tudo resolvido. Pede que ofereçamos o pouco que temos com confiança nas mãos de Deus. O milagre não acontece antes da entrega, acontece depois. É Deus quem multiplica. A nós cabe apenas ter esta coragem de abrir as mãos e oferecer o que temos, mesmo que pareça pequeno demais. Repare também aqui nos gestos de Jesus com o pão. O que ele faz? Pega, abençoa, parte e entrega. São os mesmos gestos que ele vai repetir na última ceia, que a igreja repete em cada Eucaristia.
A nossa vida, irmãos e irmãs, quando é entregue a Deus, segue o mesmo caminho, é abençoada e por vezes partida pelo sofrimento, se torna alimento e bênção para os outros. Nada do que oferecemos a Deus se perde, tudo se multiplica de um jeito que muitas vezes nem entendemos. Que desejo a todos vocês uma boa missa dominical nas suas comunidades, que Deus nos abençoe para nós sermos instrumentos também para saciar, para aliviar e para consolar muitos dos irmãos e irmãs que necessitam de Deus. Irmãos e irmãs, nossa comunidade paroquial está se iniciando para um grande momento de festejo do nosso grande padroeiro São Raimundo Nonato. Então nós vamos fazer nossa abertura, que vai ter missa no horário da manhã, somente na comunidade São Vicente Paulo às 8h30 e na comunidade de Beata Maria Assunta às 9 horas. E não teremos missa na comunidade São Raimundo Nonato no horário da manhã. E nós vamos iniciar no horário da tarde, que é às 17 horas, uma concentração no campo da paróquia, que depois às 17h30 vamos iniciar com uma oração e bênção, e depois nós vamos sair com uma grande carreata percorrendo as principais ruas do nosso bairro, levando a imagem do nosso santo padroeiro, anunciando com muita alegria o início do nosso festejo. Ao final do percurso retornaremos ao campo da paróquia, onde os veículos ficarão estacionados. Depois nós vamos participar da Santa Missa. Após a celebração teremos a bênção dos veículos e motoristas, com a aspersão de água benta sobre os carros. Então convidamos todos vocês a participarem neste grande momento com seus carros. Convidem seus vizinhos, amigos para participarem, para fazermos grande manifestação de fé e também um grito de alegria anunciando este começo da festividade. E teremos também premiação especial, não se perca, para o carro, moto e casa bem enfeitados. E convidamos então sua família, amigos e vizinhos. Vamos juntos levar nosso santo padroeiro, visitar nossas ruas, nossas famílias e abençoar todos nós. Esperamos por você. Venha participar conosco. Deus abençoe.